Boa noite, Nação Bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Arquibancada Guarani. Hoje o Arquibancada do pré-jogo de Palmeiras e Guarani, o vídeo de número 175. Sempre agradecendo, em primeiro lugar, toda a participação de vocês, as opiniões e tudo mais ao longo da semana. Convidando vocês para continuar acompanhando a gente no YouTube, se inscrevendo, gostando, dando like, participando no Instagram e ainda das plataformas de áudio em parceria com o Bugcast, tanto no Deezer quanto no Spotify, tá bom? Bom, é um jogo de muita história, né? Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras, amanhã em São Paulo, portanto Palmeiras e Guarani, um jogo de muita história, de muita tradição, né? Onde a gente, felizmente, na história, tem um retrospecto muito favorável, retrospecto absolutamente favorável. Mas amanhã a história, pelo menos no prognóstico, não é bem esse. Jogo muito duro pra gente. Jogo muito improvável, inclusive, na minha opinião, de que a gente consiga muitos resultados. E agora, gente, é assim. Acho que nós estamos pensando no Guarani, planejar, continuar a luta, a nossa maratona até o final do ano. Então, sempre lembrando os objetivos, fazendo as análises, tentando, é assim que eu esperaria que o Guarani fizesse, né? Olhando os objetivos sem perder de frente nunca aquilo onde a gente quer chegar. Fazendo as avaliações contínuas, tomando decisões para correções de rotas, porque as coisas mudam, as condições mudam, erros são cometidos, acertos são cometidos, e no meio do caminho, às vezes, a gente precisa mudar a rota para continuar perseguindo os objetivos, né? Então, é nessa linha que a gente vai, né? De novo, objetivos. O Guarani era fazer um campeonato paulista sem susto, classificar para a segunda fase, passar pelo menos duas fases, classificar em pelo menos duas fases na Copa do Brasil, subir no Campeonato Brasileiro da Série B. É possível que a gente consiga fazer isso? Ainda é. Ainda é. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista. Qual a situação hoje, 2022, do Campeonato Paulista? Nós temos 9 jogos feitos, 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 10 gols pró, 14 gols contra, um saldo menos 4. Aproveitamento de 37%, uma média de gols a favor de 1.11 e uma média de gols contra 1.56. Essa campanha é boa? Não. Essa campanha é de medíocre para ruim. Pelo menos, né? Eu diria que é ruim. Mas ainda, se a gente continuar perseguindo os objetivos que temos, né, hoje nós somos, nesse momento, somos o terceiro colocado. Que um dos nossos concorrentes, Água Santa, acabou de vencer a Benguela, colocando os nossos grandes rivais numa situação muito perigosa. Mas nós não estamos muito distantes. Nós estamos 2 pontos dessa situação muito perigosa. Sendo que amanhã, e nós vamos discutir um pouco sobre isso, temos uma probabilidade muito pequena de fazer ponto. Se nós não vamos fazer ponto, vão restar 2 jogos e nós estamos só a 2 pontos de algum time que está numa situação muito difícil e alguns outros. Esse é o paulista que nós estamos fazendo. Então o target era sem sustos, não foi. Classificando, talvez. Hoje um resultado que eu achava pelo menos, que poderia até acontecer, mas não era provável. Aconteceu. O que prejudica um pouco e dificulta um pouco mais a nossa classificação. Principalmente por causa do jogo de amanhã. Quando a gente olha o Paulista do ano passado, a gente teve em 12 jogos 14 pontos. Então a gente fez nessa primeira fase 14 pontos. Faremos 14 pontos? Temos que fazer mais 4 nos próximos 3 jogos.
Quais são os 3 jogos? Amanhã, Palmeiras em São Paulo. Ferroviária em casa. São Bernardo fora de casa. Então, na minha opinião, a probabilidade maior de fazermos ponto é contra a Ferroviária em casa. Acabamos de ter um revés em casa contra o Santo André. Na minha opinião, o Santo André é pior até que a Ferroviária. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue passar pela Ferroviária em casa? Tomamos de 3-2 do Santo André, não apresentando nada. Bulhufas. Enfim, difícil a gente conseguir o mesmo aproveitamento do ano passado. Ano passado tivemos 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. 11 gols pró, 16 contra. Nós tivemos um saldo menos 5, pior do que agora, um aproveitamento de 38,9, melhor do que temos nesse momento, e devemos piorar amanhã. 0,92 de gols a favor, 1,33. No final dessa primeira fase, todo mundo era unânime em dizer que o Alan Al não servia para o nosso para a Série B, apesar de ter conseguido subir no ano anterior. Ele subiu com o Cuiabá no anterior, nós trouxemos para o Paulista, ele fez um Paulista medíocre, com um futebol pobre, sem padrão para o time, todo mundo era unânime e falava, Alan Al não quero mais, inclusive a diretoria mandou ele embora. Esse ano, até agora, nós temos uma campanha pior com o Daniel Paulista. Hoje, comparativamente, ainda é cedo, não acabou, mas é pior do que a gente teve com o Alan Al. E o futebol é muito melhor? Não acho. Nós tivemos lampejos, por exemplo, no derby. Por exemplo, contra o São Paulo. Lampejos. Mas não acho que é tão melhor assim. Detalhe, como eu disse, o Alan Al no ano anterior tinha subido com o Cuiabá. O nosso técnico é o Daniel Paulista, conhecido, estava aqui e não subiu com o Guarani. Não estou querendo comparar nem dar a responsabilidade. Ele ficou exatamente porque nós gostamos do brasileiro dele. Ponto. São fatos, números só. Quando a gente olha toda a campanha do Daniel até agora, ele tem 48 jogos no comando do Guarani, 73 pontos, 20 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 65 gols pró, 55 gols contra, um saldo positivo de mais 10. Mais 10 em 48 jogos. Foi esse o saldo que a gente conseguiu. A cada 48 jogos eu consigo 10 gols de saldo. Aproveitamento 50,7, ou seja, metade dos pontos que eram possíveis ganhar, nós ganhamos com o Daniel Paulista. 1,35 gols a favor a cada jogo, 1,15 gols contra a cada jogo. Ou seja, nós temos um time que tem saldo muito... A cada 5 jogos eu consigo fazer um gol de saldo. A cada 5 jogos, um gol de saldo. Essa é a nossa média. Ou seja, a gente toma mais ou menos a mesma quantidade de gol que a gente faz. Tá certo? E fazemos 1,35 gols por partida. O Palmeiras, que nós vamos jogar contra amanhã, ele tem 7 jogos no Campeonato Paulista, 17 pontos, classificado. 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Eles marcaram 10 gols em 7 jogos, só tomaram 1 gol. Tem um saldo de mais 9. 81% de aproveitamento até agora. 1,43 gols por partida, tomaram 0,14 gols por partida. Ou seja, vão jogar em casa contra o Guarani. Esse time é vice-campeão mundial, campeão da Libertadores 2 vezes seguidas. É inegável, é o favorito de longe. Foi campeão da Recopa no meio da semana. Eu apostaria que vem com um time, se não titular absoluto, muito próximo disso. E por que aposto nisso? Porque o Palmeiras, apesar de estar em primeiro lugar na classificação geral, não está garantido a primeira colocação na colocação geral, porque faltam 5 jogos, mas esses 5 jogos que eles têm são jogos bem difíceis. Eles pegam Guarani, Bragantino, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Ou seja, os 4 da Série A, mais o Guarani.
O jogo mais fácil, entre aspas, do Palmeiras, na teoria, é amanhã contra o Guarani. O resto tudo é clássico. Então não está garantida a primeira colocação deles. Eles precisam fazer ponto. Com quem vocês apostariam que eles vão querer fazer ponto? Com o Guarani, obviamente. Em casa, amanhã, contra o Guarani. Esse é o cenário do jogo de amanhã. Então, um cenário improvável, com times muito diferentes de qualidade e com motivos muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro, para tentar ganhar ponto. Então, ok. Durante a semana, nós tivemos a notícia da suspensão do Matheus Pereira, ok, após o último jogo. Acabei de ficar sabendo que o Diogo Matheus parece que sentiu um entorse no tornozelo durante o treino, está fora do jogo. E os próximos 3 jogos do Guarani são Palmeiras amanhã, fora de casa. Ferroviária em casa. São Bernardo, fora de casa. São esses os 3 jogos que nós temos para fazer pontos, para escapar de qualquer susto do rebaixamento e tentar a classificação. O Guarani hoje, nesse momento, é o 11º colocado e pode terminar a rodada em 13º. Após a classificação da Copa do Brasil, o Guarani joga com o Vila Nova, o que foi muito bom, né? É bom relembrar. O outro target, que é a classificação da Copa do Brasil, pelo menos duas fases. A primeira já foi, a segunda vai ser no dia 15 de março, jogo único, contra o Vila Nova em casa. Por que eu estou citando isso hoje? Porque entre agora, nós temos jogo amanhã dia 6 e o dia 15 são 9 jogos, são 9 dias aproximadamente, então a gente tem mais jogo contra a Ferroviária. Então é importante que a gente faça pelo menos 3 pontos, esses 2 jogos, para que a gente garanta uma certa tranquilidade antes do jogo contra o Vila Nova. Para a gente entrar contra o Vila Nova pensando só no Vila Nova, que é muito importante para a gente. Com tudo isso, gente, é um jogo muito difícil amanhã e muito importante. Teve um amigo, que eu não vou citar o nome, porque pode até ser criticado, ele disse: Wellington, acho que eu não vou nem assistir o jogo, não estou muito otimista. Amanhã vai ser para a gente entrar e perder de pouco. Meu prognóstico, eu acho que o Guarani amanhã, por conta do estilo do Daniel Paulista, até por conta do bom senso, vai entrar muito fechado, com um estilo de marcação, e espero que com a mesma disposição que jogamos no primeiro jogo do campeonato contra o São Paulo, para tentar roubarmos pelo menos um ponto contra o Palmeiras. É provável isso? A gente ter sucesso nessa empreitada? Bem difícil. É bem difícil. Esse é o prognóstico realista. Acho também, baseado nas informações que eu tenho e que a gente conversou, que o Daniel não vai mudar muito o time, não. A opinião minha é que ele vai entrar com Kozlinski, Lutic, Eliel, os 2 zagueiros, Ronaldo Alves e Derlan, na frente, 3 volantes, Bruno Silva, Índio e Persson, talvez, estou imaginando, talvez seja o Persson, e Rodrigo Andrade, né? Então, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, eu acho que é o que ele vai entrar, né? Mas Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão. É essa a escalação que eu acho que o Daniel vai fazer. A escalação que eu faria, tirando peças e utilizando peças que eu confio mais, ou que eu tenho menos rejeição, né? Eu formaria um time com 3 zagueiros, que é uma opção. Por quê? Porque eu sacaria o Bruno Silva do time. E nós não temos um volante, pelo menos não no meu conhecimento, um volante que faça a função dele e que a gente confie. Alguém pode dizer, tem o Madison. Não, o Madison até agora não aprovou. Pode ser que seja um fenômeno, mas eu não tenho elemento, Wellington, não tenho elemento, né, acompanho o treino, nada para poder confiar no Madison. Mas tem muito elemento para não confiar no Bruno Silva. Amanhã, jogada aérea, nós somos ruins e ele não é bom. O time do Palmeiras é veloz
e ele é lento. Portanto, ele, gostando ou não gostando, ele não é um cara indicado para aquele jogo. Então, a minha opinião, na minha sugestão de escalação, o que eu faria, pensando todos os prognósticos em relação a vamos queimar o menino, não vamos queimar o menino, eu jogaria com Kozlinski, os 3 zagueiros, Hernando, Ronaldo Alves, Verlan, os 2 como alas pela direita. Eu já colocaria o Júlio César, que joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Pela esquerda, o Eliel, no lugar do Matheus Pereira. Jogaria ainda com os volantes Rodrigo Andrade e Persson na frente da zaga, né? O Giovanni Augusto, e na frente, tentando um contra-ataque, Iago e Lucão. Há uma variação possível a isso? Na minha opinião, até há. Coloca o Ludic no lugar do Júlio César, empurra o Júlio César para o lugar do Iago e fica mais ou menos a formação, só que em vez do ala ser o Júlio César, ficaria o Ludic. O time ainda fica mais protegido e com uma qualidade no meio de campo, onde permita para a gente jogar um pouco no começo, porque senão a gente vai ficar só se defendendo. Eu não faria isso. Mas o que eu acho que vai acontecer é o Guarani entrar retrancadíssimo para tentar perder pelo menos de pouco. Então amanhã é um jogo, gente. Para quem é cardíaco, não entra nessa, né? Agora, quem sabe? Vamos torcer. Se a gente conseguir um pontinho, seria sensacional para todos esses targets e objetivos que a gente tem. Se não, vamos tentar fazer jogar um bom futebol, pelo menos com vontade amanhã, se preparar para o próximo jogo, porque é um jogo, são jogos, nós temos pelo menos os próximos 4 jogos, tanto Copa do Brasil quanto Paulista, são decisivos para a gente. Seria importante a gente pelo menos escapar desse rebaixamento, se conseguir se classificar, tanto melhor por causa da parte financeira, do ponto de vista futebol, não sei se agrega muito, né? E na Copa do Brasil. Tá bom? Gente, é torcer agora. Esperamos que a gente consiga ter sorte amanhã. Um grande abraço para vocês, até o pós-jogo. Um abraço, tchau!